Ô, amigão, olha pra cima. Hi, guys. Acabou Aí, já? Acabou. Nossa, terminou. Falou então. Toda Nossa, pessoa. Valeu, legal. rapaziada. Aí, então, espero que vocês tenham curtido aí. Dá uma Bora, compartilhada. Viado Games. Viado Games aqui. de novo. Ator P. E é isso. Oi, eu sou o Quanto- Lucas. Quem tá hypado pra Superman? Bora. Vai, não, vai. Eu tô. Eu Depois- tô. Boa, rapaziada. De 0 a 100%, qual que é o hype? Mano, o 70. Superman pra mim vai ser. Eu acho que o melhor filme do ano, disparado, mano. Eu acho que eu não Pra mim, lembro de estar tão hypado. A última vez que eu tava tão hypado assim pra um filme foi No Way Home, mano. é Acho. isso que eu ia dizer. Ultimato também eu tive esse hype. Você não teve, não? Tive. Mas o último, né, que a gente tá falando. Do último hype desse nível que eu tive, tá ligado? Ah, pode pá. Você é louco, eu tô achando que esse filme ainda vai. Apesar de eu estar pra cima dos 100% hypado, eu ainda acho que ele vai me surpreender de alguma forma, mano. Eu tô com o James Gunn na parada à frente do bagulho, eu tenho essa certeza, tá ligado? Só uma notícia que me desanimou um pouco, mano. De verdade mesmo. Que, querendo ou não, o Superman vai estar um pouco mais nerfado, tá ligado? O James Gunn falou, mano. Mas tem que ser. Isso me animou. Não. É, Isso me animou. mas é que o Superman, querendo ou não, eu acho que ele é o herói mais difícil de ser trabalhado, né, mano? Ah, com certeza. Mas, mano, e esse bagulho de nerfar o Superman, acredito eu, mano, que agora entrando em questão de direção mesmo, né? Vai ser algo que vai remeter também a muito aos quadrinhos, né, mano? Porque o Superman tem momentos nos quadrinhos que ele é absurdamente forte, tipo um deus, e tem situações que ele apanha pra pessoas necessárias, mano. Tipo, que, mano, na verdade é o próprio Batman, tá ligado? Não adianta falar, mano. É o povo. E outra coisa que tipo, o povo fala, é roteiro. Lógico que é roteiro, tá ligado? O roteiro tem que funcionar, né, mano? Tem que Então, facilitar pro roteiro. exatamente, tudo é roteiro, tá ligado? Então, tipo assim, é cabível o Superman apanhar pro Batman naquele momento, tá ligado? Mas do mesmo jeito que o Superman chega lá, ele rebenta o Darkseid, mano. Então você vê que é o roteiro. Então, E pra mim pode falar. Não, pode falar agora. Agora você fala. Eu acho que é desse jeito que o Gunn vai trabalhar, tá ligado? Vão haver momentos que o Superman vai ser nerfado e vai haver momentos que ele não vai estar tão nerfado quanto a gente acha, tá ligado? E usando como referência algo que a gente que tem como assistir é a Liga da Justiça, mano, a animação lá, sabe que tem a Liga da Justiça, a Liga da Justiça Sem Limites. Tem limites? Isso, Sem Limites é a segunda temporada, né? Tem a primeira temporada antes. Estou mais poderoso do que nunca. Você vê nitidamente, mano, que aquele lá, ele é um Superman nerfado, mano. Aquele Superman é um Superman nerfado. Só que eles souberam trabalhar com ele, tá ligado? Havia momentos que ele era absurdo de forte, mas havia momentos que ele apanhava, tá ligado? Então, tipo assim, isso remete também aos quadrinhos, mano. E isso é trazer de novo a essência dos quadrinhos pra telona, tá ligado? Querendo ou não, entender o personagem nesse nível que mano, tá, o Superman, ele é um herói, tipo... Ele não é um herói, como que fala mesmo? É urbano. Mas vai ter momentos que ele vai precisar ser o herói urbano, tá ligado? Essa é a questão, mano. Até porque a visão de Jesus do Superman não funcionou, né? E nem funciona. Que o Snyder, até na filmagem dele, ele queria remeter isso. Né? Ele vai precisar começar, inclusive, tá ligado? Sendo um herói urbano, nessa visão que o James Gunn tá querendo passar. Um herói mais perto das pessoas e tal. E o nerf dele vai ter a ver com isso, tá ligado? Ó, nerf ou nada, parceiro. E... Mano, esse o que eu ia dizer. Esse nerf dele. Sim, era uma pergunta que eu queria fazer pra vocês a respeito desse nerf dele. Não, Será pode que vai fazer. ser uma nerfada, tipo, como o Golbielson citou aí, Liga da Justiça Sem Limite? Vai ser tipo aquilo que quando ele precisou soltar o real poder dele, ele soltou, tá ligado? Que foi naquela cena que ele mostra lá pra cima do Darkseid, pá, que ele faz até aquele discurso todo.
Então você vê ali que, tipo, a nerfada dele tinha a ver com ele se segurar, tá ligado? Ou vai ser uma nerfada de tipo, Pra mim meme, é só inexperiência. meme, pá. O que vocês acham que vai ser? Só Qual a inexperiência. experiência? Como assim? Tipo Ele só assim, vai ser inexperiente. Não vai saber controlar o nível de poder que ele tem. Não, eu entendi a pergunta do Lucão. Ele quis dizer como que o James Gunn vai trabalhar no roteiro, tá ligado? Se ele vai diminuir realmente o poder ou se o Superman, dentro da visão do universo, tipo, como se fosse existente, ele que vai se segurar. Eu acho que vai ser nessa pegada de realmente se segurar, mano, tá ligado? Porque a gente vê a criação que ele teve com os pais dele aí, a gente, pelo trailer já deu pra ter uma noção, mano, tá ligado? E ele entende a real força dele, tá ligado? Então, ele vai ser aquele herói íntegro, tá ligado, mano? Tipo, aquele herói, mano, puro, né? Entre aspas, assim falando. E acredito que pelo fato dele ter esses princípios morais, ele sabe que qualquer coisa que ele ultrapasse a capacidade de resistência física de certa forma de algum ser humano, ele pode realmente matar. E não é isso que ele quer. Tanto que no trailer, nesse último Sim. trailer que lançou aí, a gente vê uma cena que o Krypto tira o capacete de um cara lá que tá com uma armadura, que eu acho que é do Ele dá Lex. o soco. Ele dá um soco e arranca os dentes do cara. Mano, tipo assim. Só que a gente já viu em outros trailers que ele dá um soco que derruba um Kaiju. Então, com toda certeza, ele não deu na mesma força o soco do Kaiju no soco de um cara sem um capacete, tá ligado? Então, eu acho que vai ser essa nerfada que vai ser dosada pelo próprio personagem, tá ligado? Que parece que ele vai ter conflitos com o Guy Gardner lá, com o Lanterna Verde, com toda certeza com a Mulher Gavião, só que ele vai ver que por mais que eles estejam contra ele de uma certa forma, eles não são uma ameaça real. Então não há necessidade dele se soltar para matar, tá ligado? Só para conter. Eu acho que não sei se deu para entender a minha visão nesse sentido. E uma coisa que eu queria pautar, mano, é que esse filme tá acendendo sinal na Marvel, né? Com o Quarteto Fantástico, que é o filme da aposta deles, depois de tanto flop. De urgência, né? Mano, eu acho que vai afetar muito o Homem-Aranha e Vingadores, que pra mim não vai ser esse filme todo não, tá? Tipo, vai ser mais hype. O que você falou é verdade. Daqui para frente, mano, dependendo de como o Superman for visto, eles vão ter que mudar totalmente a forma que eles estão trabalhando, mano, o super-herói, tá ligado? Com Porque certeza. mano, o James Gunn, ele tá pegando um Superman em essência, tá ligado? Mano, com cueca por cima da calça. Já vê por aí, tipo, bem quadrinho. Uhum. As cores, mano, um azulzão com vermelho. Com cripto, tá ligado, mano? Você vê que é muito quadrinho mesmo, tá ligado? É ótimo pro universo. Cortou o áudio dele. Mas então. Eu acho também, mano, porque. Empacotador. Apontador. Ele é um idiota? Porque realmente, tipo, daí a gente começa a entender que a forma que foram feitos os filmes de herói dos anos 2000, eles não mudaram, tá ligado? Eles faziam filmes de herói, só que eles se distanciavam muito dos quadrinhos. Então, tipo, como o próprio Wolverine mesmo, tipo, você pega ele dos filmes de 2000, mano, o Hugh Jackman não tem nada a ver, mano, com o Wolverine dos quadrinhos, mano, tipo, não tem nada a ver, mano. O Ciclope foi totalmente distorcido, tá ligado? E o Superman, mano, trazendo ele dessa visão dos quadrinhos, mano, a Marvel eles vão ter que mudar a forma que estão trabalhando com os heróis dele, mano. Não de todos. Alguns são muito bem trabalhados, só que tem outros que a gente sabe que deixa a desejar, tá ligado, mano? E o Superman sendo mais próximo dos quadrinhos, mano, eles vão entender o que os fãs querem de verdade, sabe? Até porque eu não sei se isso tem muito a ver, mas eu tenho a impressão de que, tipo, essa forma como eles começaram a trabalhar os heróis nos cinemas, tá ligado? Não tendo muito a ver com os quadrinhos, não tendo muito a ver com a originalidade dos próprios heróis, fazendo os heróis mais modernos e pá, pra chamar um novo público, ele só funcionou mais num primeiro momento, tá ligado? Porque a partir do momento que um novo público é chamado para isso, para assistir esses heróis nos cinemas, e eles começam a ir se interessando por esses heróis, e eles começam a ir pesquisando mais e buscando saber mais, e isso vai levar eles aos quadrinhos e às histórias originais, aí as pessoas começam a ir se apaixonando por essas histórias originais, tá ligado?
E aí o público nerd, ele vai aumentando. Quando os heróis eles chegam para os cinemas, mesmo as pessoas que vão para os cinemas, que é um primeiro momento, eram pessoas que eram somente um público novo, não eram os leitores de quadrinhos, mas aí vai diminuindo essa porcentagem do pessoal que passou a ser só um público novo, e eles vão se aproximando cada vez mais dos quadrinhos e das histórias originais, tá ligado? Eu acho que é isso que tá acontecendo, inclusive, com isso, mano. Acho que esse hype do Superman tá ensinando isso, tá ligado? Não sei qual que é a impressão de vocês. Mano, só rapidinho, Samuel, pegando um gancho que o Lucão falou, ele falou sobre a forma que eles trabalham nos cinemas e depois faz com que as pessoas vão a fundo pesquisar. Mano, e a maior prova que a gente tem disso é simplesmente, mano, Asgard. Você lembra como era tratado o Asgard no primeiro filme dos Vingadores? Não sei se vocês vão lembrar. Não era como se fosse magia. Tecnologia, mano. Verdade. É totalmente tecnologia. Tinha medo de tecnologia, tanto que tem um filme, mano, em Vingadores, acho que era de Ultron, não lembro, mano, que o Tony fala, fala pro Thor, tipo, isso não é magia, isso é só uma tecnologia que a gente ainda não conhece. Mas a Marvel deixou todo mundo muito confortável também nessa visão, porque os filmes estavam dando certo. A partir do ponto que o pós-Ultimato foi ridículo pra Marvel. E aí o pessoal começou a se ligar, começou a, tipo, quem realmente gosta de quadrinho começou a aparecer, porque o público diminuiu e o que ressaiu foi esse público nerd, né? Que realmente gostava das HQs, gostava da história. E ainda mais depois do fracasso da DC também, que ajudou muito pra isso. E eu acredito que esse filme do Superman vai acabar com a visão do Snyder. É nisso que a gente ia entrar já, né? Eu acho que trazendo dentro da visão do próprio Superman, isso acaba explicando isso que a gente acabou de comentar, mano. Quando saiu o Superman da visão do Snyder lá com Henry Cavill, não sei como é que pronuncia o nome desse cara direito, mas você é louco, todo mundo adorou, mano. Superman, pá, até o traje dele mais moderninho e tal, a visão dele Eu de gostei, ser mano. mais Eu gostei. realista. Eu também gostei, mano, de ser uma personalidade mais, digamos, realista e tal, e pá. E todo mundo adorou, filhão. Mas aí agora tá vindo o James Gunn com esse Superman mais original, mais próximo dos quadrinhos, tá ligado? E pá. E é um total contraste com esse Superman do Snyder e tá havendo essa transição, tá ligado? Da galera, desse público que antes era um público majoritário adorando aquele Superman do Snyder. Mas agora tá crescendo uma galera adorando esse Superman do James Gunn e desejando cada vez mais ele. Agora tá essa guerra, tá ligado? Entre esses fãs aí e outros, mas eu acho que esse lado da originalidade mais próximo da HQ, até mais irrealista mesmo falando, tá aumentando cada vez mais, tá ligado? Você falou que esses fãs que gostam de quadrinhos estão saindo. Eu não acho, mano, que não são nem só os fãs de quadrinhos que estão saindo, tá ligado, mano? Acaba sendo até os fãs de cinema mesmo, acabam saindo, mano. Você vê aquele diálogo horrível, mano, de Quantumania, a mina falando, para de ser otário. Tipo, mano, que merda, mano, tá ligado? Mas aí eu acho que, tipo, o público do cinema é porque os filmes estão ficando ruins. Se os filmes continuassem Então, bons, o pessoal nerd não ia ter voz, entendeu? Tipo, pela saída do público geral, tá dando voz ao público nerd. E só que engloba tudo isso, tá ligado, mano? Porque você vê que tinha o fracasso da DC e as pessoas, os fãs, assim, de filmes de heróis não tinham aonde se apegar. Agora o Gunn, trazendo essa visão do Superman desse nível, mano, vai obrigar a Marvel a voltar com tudo, tá ligado? E você tocou numa parada interessante que, pra mim, é o que responde àquela pergunta que é o nosso ponto de partida desse vídeo, filho. O que o hype de Superman nos ensina sobre a nova era de super-heróis? E, pra mim, o que ensina é isso, é que a concorrência é importante, tá ligado? Porque a Marvel tava vindo no seu período de ouro, no seu auge e tal, até ali, Ultimato e tudo mais. E por não haver a concorrência, a Marvel relaxou, tá ligado? Depois de Ultimato, a Marvel tá com uma completa merda. Com alguns filmes que se salvam, tá ligado? E é isso, mano. Eu tô muito ansioso e realmente o Superman vai revolucionar. Do mesmo jeito que o Zack Snyder, ele atrasou a evolução dos filmes dos heróis no geral, por conta de não ser uma concorrência à altura, o James Gunn vai elevar a concorrência, tá ligado? Porque ele vai chegar, pá,
ser o Superman, filhão. E eu tô soltando fogos que você disse isso do Snyder.